Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgard e esse é o meu canal aqui no YouTube e também no Instagram, Diga Edgard. Quero compartilhar com vocês algumas lições de marketing e de empreendedorismo que eu aprendi com a Kylie Jenner. Inclusive, o nome desse vídeo é Kylie Jenner, uma jornada de influência, negócios e poder. E se você não sabe quem é Kylie Jenner, bom, a Kylie ela é uma empresária multimilionária dos Estados Unidos e também uma influencer digital. Ela atua aí na área dos cosméticos e também cuidados com a pele. E a empresa dela, a Kylie Skin e também a Kylie Cosmetics, juntas aí faturam milhões de dólares a cada produto que ela lança no mercado. A Kylie, ela ficou conhecida no mundo todo por ser participante, por ser integrante da família Kardashian-Jenner, que é a família que está por trás aí do Keeping Up with the Kardashians, que é uma das séries de reality TV há mais tempo exibido na rede de televisão no mundo inteiro. Então a Kylie, ela ficou famosa aí, ela cresceu diante das câmeras e acabou que investindo nos próprios negócios conforme ela foi ganhando mais fama e também mais experiência, digamos assim. A Kylie, além de ser essa empreendedora de sucesso, ela também é uma das pessoas mais seguidas no Instagram, ou seja, ela tem muita relevância aí nessa rede social principalmente, e também é uma marca pessoal, é importante dizer isso, uma marca pessoal que várias marcas, várias empresas querem se associar. Então eu achei muito legal a gente trocar essa ideia, eu contar essa história para vocês da Kylie de uma perspectiva, digamos, empresarial. E não tem como a gente entender a história da Kylie Jenner sem antes passar pelo contexto, pelo ambiente que ela cresceu. E é por isso que eu decidi, então, dividir essa jornada em 3 partes. A primeira parte, eu vou ter que falar sobre a Kris Jenner. Ela é a empresária e mentora da Kylie. E ela é a melhor empresária e mentora possível porque ela é a mãe da Kylie. E foi graças aí à sagacidade dela e à experiência que ela adquiriu em todos esses anos, gerindo aí as filhas mais velhas, né, a carreira das filhas mais velhas, gerando também vários negócios multimilionários, e esse conhecimento ajudou certamente a Kylie a conquistar esse grande sucesso que ela tem hoje nos negócios de cosméticos. E logo em seguida, passando pela história da Kris Jenner, eu vou contar um pouco sobre o programa Keeping Up with the Kardashians, que é um reality show aí que está sendo exibido há aproximadamente 13 anos pela televisão, não só americana, mas ele é exibido em 200 programas ao redor do mundo. Eu achei interessante, então, contar também sobre como essa plataforma ela foi e ainda é importante na vida de toda a família e também nos negócios. E, de repente, a gente pode aprender algumas lições também legais. E aí no final, então, aí depois em seguida, eu já começo contando sobre como a Kylie se utilizou da experiência da mãe e dessa plataforma, que foi o Keeping Up with the Kardashians, para construir então seus negócios multimilionários. Bom, então vamos começar. Vamos falar então sobre a Kris Jenner. Kristen Mary Houghton nasceu em San Diego e vem de uma família de classe média. Seus pais se divorciaram quando ela ainda era criança e isso fez com que a mãe a levasse junto à irmã caçula Karen para morar na mesma rua que os avós maternos em uma outra cidade. Morar próximo a esses avós foi de muita importância para Kris. Primeiro porque tanto a avó quanto a mãe adoravam moda e Kris herda esse gosto por roupas, acessórios e estilo, que mais tarde ela acaba transmitindo então para os seus filhos e que vai ser de enorme importância na carreira deles. E segundo, porque a avó tinha uma loja de velas em Los Angeles e ela começou a trabalhar nessa loja desde criança. Lá ela aprendeu lições valiosas sobre negócios, desde a limpeza do local, organização do estoque, vendas e atendimento. Eu vi também que ela trabalhou, quando ela estava ali um pouco mais velha, já trabalhou na American Airlines como aeromoça. E ela conta que essa experiência também foi de suma importância para ela. Pouco tempo depois, ela conhece Robert Kardashian, um renomado e empresário bem-sucedido de origem armênia, cujos pais tinham uma bem-sucedida companhia de embalagens para carnes. Ou seja, o pai das Kardashians ele já era um homem rico.
E, além disso, o Robert também foi dono de uma revista, lojas de iogurtes frozen e uma empresa de videoclipes. A Kris e o Robert, eles se casam e junto eles têm 4 filhos, a Courtney, a Kim, a Chloe e o Robert. O casamento com o Robert eleva a Kris a outro patamar, porque além do aprendizado sobre negócios com o marido, ela também está rodeada pelos amigos ricos dele, pessoas importantes do mundo do entretenimento e outras áreas. Ela então absorve muitos aprendizados de negócios que mais tarde terão uma importância e influência em sua bem-sucedida carreira de empresária. Com aproximadamente 10 anos de casado, o casal se separa. Pelo que eu entendi, foi motivado aí por uma traição por parte da Kris Jenner. E o que acontece nesse momento então? A Kris, ela fica sem os cartões de créditos, porque o Robert, ele acaba cortando esses cartões de crédito por conta dessa infidelidade, por conta da separação, e a Kris, então, ela fica aterrorizada porque ela não consegue pensar em como ela vai criar esses 4 filhos, assim. Claro que o Robert, de repente, arcava com todas as necessidades básicas desses filhos, em contrapartida, a própria Kris, ela não poderia, talvez, usar o dinheiro para outras coisas, né? Outras coisas para esses filhos e também, de repente, para ela. Ela ficou sem uma fonte de renda, digamos assim, porque durante todo o tempo que ela esteve casada com o Robert, apesar de aprender muito, ela era uma dona de casa, digamos assim, apenas cuidando dos filhos. No entanto, meses depois, ela conhece o Bruce Jenner, um campeão olímpico de decathlon, considerado um dos melhores atletas da história do esporte norte-americano. Considerando que os Estados Unidos valorizam muito essa questão esportiva, então dá para imaginar que lá na década de 70, 80, o Bruce Jenner ele era muito conhecido e certamente ganhou muito dinheiro participando então de campanhas publicitárias e tudo mais. E o Bruce ele também tinha 4 filhos, só que ao contrário da Kris, eram 3 meninos e uma menina. Os dois eles se casam em 1990 e esse relacionamento, então, ele traz um pouco mais de atenção para a Kris aí da mídia, que ela está se casando com um importante medalhista olímpico, digamos assim. É importante frisar o seguinte, que a família Kardashian, ela não era conhecida nacionalmente ainda, ela só era conhecida ali regionalmente, pelos arredores de Los Angeles, principalmente por conta dos negócios do Robert Kardashian. De acordo com a Kris Jenner, o Bruce também havia passado por um divórcio que, segundo ele, tirou milhões de dólares da conta corrente e também enfrentou outros problemas financeiros e que, num determinado momento, durante o casamento deles, eles chegaram a ter apenas 200 dólares na conta corrente. A Kris Jenner, então, ela pensa o seguinte, essa necessidade faz com que ela tenha uma ideia. O Bruce havia feito algumas palestras motivacionais e ela pensou o seguinte, bom, o que eu posso fazer então? Eu posso pegar essa palestra dele, formatar, fazer um produto, digamos assim, e oferecer para diversas outras empresas americanas. Bom, então o que acontece? O Bruce ele tinha feito algumas palestras motivacionais para algumas empresas aí dos Estados Unidos e essas palestras elas faziam um considerável sucesso, digamos assim, mas ele não seguia em frente, ele fazia muito coisa pingada, assim. Então a Kris Jenner ela pensa o seguinte, ela formata um produto dessa palestra, ela melhora esse produto em vários aspectos e juntos eles começam a oferecer esse produto para diversas empresas aí dos Estados Unidos. Por que é interessante, né? Por que esse produto seria interessante para as empresas norte-americanas? Porque assim, porque o medalhista olímpico, ele com certeza teve muito trabalho, disciplina, determinação, foco para chegar nesse resultado. Então, é muito interessante para que uma empresa consiga transmitir esses valores para os seus funcionários, né? Conseguindo tirar deles muito mais produtividade, muito mais resultados. A Kris e o Bruce, então, eles montam cerca de 7.000 press kits e enviam, né, para mais de 7.000 empresas americanas.
Essa ideia deu tão certo que a palestra ela se tornou um sucesso e a Kris se tornou a empresária do Bruce, que passou a fazer palestras por toda a América, também lançou livro, fitas e tudo mais. E com o sucesso dessas palestras, além de todos esses outros produtos que vieram junto, a Kris e o Bruce, eles lançaram também algumas fitas cassetes aí, aulas para se fazer exercício físico em casa, que também foi um grande sucesso. A gente está falando lá de 1990, 91 e por aí vai, tá bom? Com isso, a família Kardashian-Jenner foi ganhando novamente dinheiro e a Kris então pôde colocar em prática todos aqueles conhecimentos que ela adquiriu ao longo da vida dela. Com a vida boa novamente, vai acontecer uma coisa que vai mudar para sempre a vida da família Kardashian-Jenner. O Robert Kardashian ganha fama internacional ao ser o advogado número 1 do caso O.J. Simpson, que era seu amigo pessoal. Para quem não sabe, o O.J. Simpson ele foi um famoso jogador de futebol americano que foi acusado de matar a própria esposa, a Nicole Brown, e também o treinador dela. De acordo aí com o que eu entendi, a Nicole Brown ela era muito amiga da Kris Jenner. E isso criou muitos conflitos aí no relacionamento da Kris com o seu ex-marido Robert Kardashian. O caso ganhou repercussão em todo o mundo e ao montar um time de advogados que ficou conhecido como Dream Team, o Robert conseguiu absolver o O.J. Simpson e, consequentemente, faturou depois alguns milhões de dólares através do seu escritório de advocacia. Bom, e por quê? Porque a polêmica atraiu a atenção da mídia do mundo todo e colocou Robert Kardashian em todas as revistas, canais de televisão e outros veículos de mídia, tanto da mídia norte-americana quanto de alguns veículos internacionais, dando uma tremenda evidência ao sobrenome Kardashian. Se você quiser saber mais sobre esse caso do O.J. Simpson, eu indico para você uma série chamada American Crime History, que está disponível na Netflix e conta um pouco como foi esse processo aí de absolvição e toda a questão judicial envolvendo tanto o Kardashian quanto o O.J. Simpson. Depois de toda essa confusão aí, depois de todas essas questões, em 1997, em 10 de agosto de 1997, então nasce a Kylie Jenner, o objeto de estudo aqui do nosso vídeo. E pouco tempo depois, em 2002, o Robert Kardashian ele falece por conta aí de uma doença, por conta de um câncer, e foi algo muito devastador para a família, porque ele ficou sabendo que estava com essa doença e passou algumas semanas e ele já veio a falecer. Bom, a família Kardashian, então, aí, ela acabou herdando, os 4 filhos do Robert Kardashian, acabou, então, herdando aí o dinheiro, o patrimônio dele. E isso elevou muito mais a condição e a classe social deles, né? Tanto que em 2005, a Kourtney Kardashian, ela faz a sua primeira aparição e participação num reality show chamado Filthy Rich, nos moldes do reality Simple Life, que era um reality show aí com a Paris Hilton e a Nicole Rich no início dos anos 2000, onde todo esse povo rico aí passava a conviver em lugares com situações muito simples e humildes. E essa ironia, então, despertava o interesse de vários telespectadores que fez esses programas desse tipo fazer muito sucesso. A gente percebe, então, que a família Kardashian, ela começa, então, a entrar na televisão, a usufruir um pouco dessa fama que o Robert Kardashian adquiriu lá na década de 90 e que vai ser cada vez mais importante, então, para essa família. Bom, nesse meio tempo que a Kourtney, ela participa, então, desse reality show, acho que em seguida ela e a mãe dela, Kris Jenner, as duas decidem abrir uma loja de roupas e acessórios infantis lá na cidade onde elas moram ainda, que é Calabasas. A Kris Jenner, então, começa a implementar mais uma vez algumas das habilidades, né, a habilidade de gestão que ela tem, fazendo então o gerenciamento dessa loja de roupa infantil. Lembra lá atrás quando eu disse que a Kris Jenner, ela herda o gosto pela moda e estilo da mãe dela e da avó dela, e ela transmite isso para as filhas? Pois então,
Ao lado dessa loja de roupa infantil da Kris com a Kourtney, as três irmãs, a Kourtney, a Kim Kardashian e a Khloe Kardashian, decidem abrir uma loja de roupas femininas. Então fica ali uma do lado da outra, uma loja do lado da outra. E essa loja Dash, ela vai então galgando o seu sucesso aos poucos, que a gente vai entender um pouco mais daqui a pouco. Mas até então, as pessoas sempre associavam o sobrenome Kardashian àquele caso do O.J. Simpson. A questão da Kourtney também um pouco deve ter associado, mas aquilo que era associado nacionalmente ainda era o caso do O.J. Simpson. Quem começa a entrar em cena, então, é a Kim Kardashian, a filha do meio da Kris Jenner e do Robert Kardashian. Com essa loja que elas montaram do lado da loja da mãe dela e da Kourtney, o que acontece? Elas acabam, então, treinando todos os dias essa questão do gosto pelas roupas e tudo mais, vestuário, e uma coisa vai se tornando interessante, porque a Kim, ela parece ser a mais apaixonada ali por estilo, né, por moda, e ela faz então essa loja, ela fazia uma espécie de curadoria. Elas não fabricavam as roupas, elas escolhiam as roupas de outros fabricantes e revendiam lá na loja, então na loja Dash. E a Kim Kardashian, na época, ela estava fazendo o colegial e ela leva alguma dessas roupas para vender na escola dela lá das patricinhas. A expertise na área logo desperta a atenção de uma amiga da Kim Kardashian, a Paris Hilton. E a Paris Hilton convida então a Kim Kardashian para ser a sua personal stylist e personal organizer. Além da Paris Hilton, a Kim acaba assessorando então outros famosos da cidade de Los Angeles. A Paris Hilton, ela era uma estrela ascendente naquela época. E a Kim Kardashian, por ser amiga dela e também estar escolhendo a questão da roupa e tudo mais, a Kim Kardashian passa a ser fotografada junto da Paris Hilton. Então, por exemplo, seja em eventos, em restaurantes e tudo mais, as duas estão ali grudadas. E começa a surgir um certo interesse pela Kim Kardashian, tanto por ela ter esse sobrenome que é reconhecido nacionalmente, tanto por ela ser muito bonita e também por ela fugir um pouco do padrão, por ser o padrão completamente oposto ali da Paris Hilton. A Kim Kardashian vai ganhando cada vez mais notoriedade. Contudo, o novo fato vai colocar ela no centro de uma polêmica. Ela decide então fazer uma gravação de um momento muito íntimo dela, uma sex tape com o ex-namorado Ray J. E essa fita ela acaba sendo vazada na internet. De uma forma muito rápida, a Kim ela se torna notícia em todos os sites de fofocas e se populariza rapidamente. Esse fato ele vai mudar mais uma vez a vida da família Kardashian. Por quê? Porque a Kris Jenner, algumas pessoas até dizem que é a Kris Jenner que acabou vazando o vídeo da própria filha para a filha se tornar famosa. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, a Kris Jenner ela pensa assim, bom, a minha filha agora então ela vai ser associada a uma sex tape, né? Como se fosse, sei lá, uma atriz pornô, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí a Kris Jenner pensa assim, bom, uma amiga dela sempre disse que ela, por ser, a família dela, por ser com várias idades diferentes, por ter meninas, por ter um menino, por ter adolescentes, enfim. O que acontece? Seria interessante se eles participassem de um reality show, mas a Kris até então nunca tinha levado isso a sério. O que ela percebe? Que com essa fama da Kim Kardashian, seria o momento ideal para ela fazer isso. Então, inspirada pelo auge dos reality show, principalmente pelo reality da família Osbourne da MTV, a Kris Jenner entra em contato com o apresentador e produtor Ryan Seacrest, lá do canal E! Entertainment, e propõe o projeto para ele. E ele faz o seguinte, bom, eu vou enviar então os cameramans e também os produtores para filmar um churrasco da família para a gente fazer um teste. Quando o produtor ele participa desse churrasco então e filma aí esse encontro de todos eles, dos participantes da família, esse evento, ele acaba amando esse evento e ele fala assim, ele liga pro Ryan Seacrest, então no meio do caminho depois que filmou, ele falou assim, a gente tem algo muito especial e que com certeza vai ser um sucesso. E é aí então assinado o contrato para criar então o programa, o reality show Keeping Up with the Kardashians. O reality show, iniciado em 2007, é exibido até hoje pelo canal E!
Ele mostra o dia a dia da família Kardashian-Jenner, tendo como foco os irmãos Kim Kardashian, Khloe, Kourtney, Rob, Kendall, Kylie e a matriarca da família Kris Jenner. Nas primeiras temporadas também havia o pai da Kylie, na época Bruce Jenner, e hoje, após a transição de gênero, conhecido como Kylie Jenner. Desde a primeira temporada, o programa se tornou um fenômeno mundial, sendo que até o momento totaliza 18 temporadas e é o reality show há mais tempo sendo exibido no mundo. São 260 episódios ao longo desses 13 anos e tem de tudo que você possa imaginar. Tem casamentos, divórcios, gravidez, discussões, dilemas, reuniões de trabalho, viagens luxuosas, tem as mansões, as reformas que eles fazem nas mansões, enfim. Tem muita diversão, muito choro e também tem muita brincadeira entre eles ali, pegadinhas que eles fazem entre eles. E o programa se tornou a principal plataforma de promoção e gerenciamento da imagem da família, o que permitiu que todos eles pudessem desenvolver negócios milionários ao longo dos anos. Só que assim, o reality show ele não tornou um sucesso apenas por ser um reality, né? As pessoas gravaram e pronto. Teve muito empenho, tanto da Kris Jenner quanto principalmente das três mais velhas ali, para fazer o negócio acontecer. Existem diversos fatores que contribuíram para o sucesso do programa, mas eu destaquei apenas alguns dos que considero mais importantes dentro desse estudo de caso que a gente está fazendo aqui. Primeiro que o programa inicia na era em que os reality shows estavam numa certa ascensão e as mídias sociais estavam nascendo. Foi um período muito propício para esse formato de programa, que soube usar a televisão e as mídias sociais a seu favor. Inclusive o Ryan Seacrest tem, a Kris Jenner, ela comenta o seguinte, que o Ryan Seacrest, quando está nascendo o Twitter, ele chega na família e diz o seguinte, olha, seria interessante vocês criarem uma conta, cada uma de vocês criarem uma conta no Twitter, porque esse negócio ele vai bombar e vocês precisam estar ali, principalmente como uma forma de vocês estarem conversando com a audiência de vocês, com os telespectadores. E isso foi fundamental para o que viria mais tarde. Em todas as redes sociais em que as irmãs Kardashian-Jenner possuem contas, elas são seguidas por milhões de pessoas com alto engajamento. Outro ponto interessante é que a curiosidade sobre a vida alheia é uma das motivações principais dos seres humanos. Essa curiosidade, então, sobre a vida aí das pessoas é algo que gera muito interesse. Tanto que esses programas de fofoca, esses sites e tudo mais têm muito sucesso. Então elas souberam usar isso de uma forma muito esperta. O reality show ele tem uma das funções do reality show é justamente isso, né? Levar para a esfera aí pública o que é muito íntimo, o que é privado. E talvez esse seja um dos fatores de sucesso para o programa. Outro ponto importante é que existe um desejo universal por beleza, riqueza e luxo, algo que não faltam a todas elas. Elas já eram ricas e estão cada vez mais ricas e cada vez mais bonitas. Elas se cuidam desde sempre e isso desperta o interesse de muitos espectadores. Além do mais, é mais fácil as mulheres se conectarem com elas, que possuem medidas diversas e são curvilíneas, do que com as top models e modelos padrão que dominavam até então as propagandas lá da década de 90. Elas sempre foram geniais na construção da percepção e acho que esse é o ponto-chave. Elas nos mostram no programa e nas redes sociais apenas o que elas querem, apenas o que elas querem que a gente pense sobre elas. E aos poucos elas vão construindo a imagem que desejam na mente do público consumidor. Além dessa percepção, eu acho que existe também uma outra coisa, que é a conexão, né? Porque no reality show a gente consegue perceber muita coisa pelas quais a gente mesmo passa, ou por conhecidos passam, por exemplo, problemas no casamento, problemas na gestação, pessoas, quando a gente fica apaixonado por alguém, isso também é abordado ali, problemas de saúde, enfim, são tantas as coisas que a gente assiste aquilo e a gente pensa assim, bom, elas têm tanta coisa, né? Elas são ricas, elas são bonitas, enfim, tudo mais, mas passam por problemas semelhantes aos nossos.
E isso acaba gerando uma conexão com o público. Então eu acredito que esse também é um dos fatores ali, ajuda bastante a família Kardashian então a ter esse sucesso. Com o sucesso do programa, cada uma recebia uma parcela nos lucros na venda desses episódios e também ganhavam o dinheiro do merchandising, ou seja, dos produtos que eram inseridos ali durante o programa. As irmãs mais velhas também, elas dividiam os lucros da loja Dash, que foi se tornando cada vez mais conhecida justamente por ser mostrada ali no reality show. As pessoas foram se interessando cada vez mais por essas lojas. Um outro ponto que faz elas ganharem bastante dinheiro e atingir vários públicos, né, públicos diversos, é o seguinte: cada uma tem a própria personalidade, estrutura física, idade, interesses, agendas diferentes. E isso ajudou a ter um portfólio variado de produtos. Conforme elas se tornavam mais conhecidas e influentes, graças a essa presença massiva nas redes sociais, na TV, no rádio, nas revistas, nos jornais, outdoors, mídia indoor em lojas, em shoppings, embalagens, memes, aplicativos e etc. Que além de tudo isso que eu disse, ainda tem a questão do seguinte: elas faziam presença VIP em eventos, participavam de programas de TV, faziam licenciamento e colaboração com outras marcas, como linha de roupas, produtos de moda, beleza, comida e dieta, exercícios, vitaminas e etc. Estando presente, então, em tantas coisas, né, em programas de TV e tudo mais, elas se tornaram referências aí de estilo e de moda, enfim, de várias coisas. Elas se tornaram uma referência mundial e tem aí, então, essa presença global que permite que elas possam fazer, então, negócios em todas as partes do mundo. Porém, a gente está vendo tudo isso, mas ainda existia muita resistência para a família Kardashian-Jenner. Por quê? Porque as pessoas achavam que elas eram muito fúteis, eles têm uma legião aí de pessoas que não gostam deles mesmo. Também tiveram sempre resistência da parte de artistas e celebridades, por parte da moda e tudo mais. Então agora você para e você pensa, quer dizer, a família Kardashian crescendo cada vez mais, tendo dinheiro. O que elas queriam? Elas queriam fazer parte de uma elite que até então não os aceitavam. Então o trabalho deles foi começar a galgar aos poucos esse posto de pessoas com estilo apurado, pessoas associadas ao requinte e tudo mais. Começaram a trabalhar então para conquistar esse objetivo. Elas começam a se envolver com pessoas que são consideradas mais requintadas, elas acabam sendo capas de revistas, por exemplo, no caso da Kim Kardashian, que até então ela nunca tinha saído na capa da revista Vogue, que é uma revista conceituada aí no mundo todo, né? Uma revista de moda e tudo mais, e a Kim Kardashian ela sai nessa revista. Tiveram pessoas que disseram que iam boicotar a revista porque não gostam da Kim Kardashian, porque acham que ela não está à altura da revista e tudo mais. Em contrapartida, isso ajudou muito ela a conquistar, então, o espaço. E é engraçado, né, pessoal? Porque, assim, só para concluir, a questão a família Kardashian, ela era completamente excluída dessa questão, porque as pessoas que estavam na televisão, as celebridades e tudo mais, achavam eles terríveis e tudo mais. E olha como elas dão a volta por cima, porque hoje elas são, assim, referência no mundo todo. Elas têm muito mais seguidores, muito mais dinheiro, muito mais fama do que todas essas pessoas, então, que hoje vivem uma espécie de ostracismo, né? Tanta gente que criticava elas e hoje acabaram sumindo da mídia, acabaram surgindo, devem, de repente, estar passando por dificuldades financeiras e elas aí, então, deram a volta por cima. Isso é muito legal, né? Até o momento, compreendemos o ambiente que a Kylie nasceu e cresceu, como a família dela ficou famosa e cada vez mais rica, e também como o empreendedorismo está na família Kardashian-Jenner desde muito antes da própria Kylie nascer. Mas a partir de agora o foco vai ser na própria Kylie. Eu vou contar para vocês um pouco dessa jornada através de 3 palavras-chave: fama, influência e empreendedorismo. A Kylie, assim como toda a família Kardashian-Jenner, soube transformar fama em influência
e influência em negócios multimilionários. No caso da Kylie e da Kim, em negócios bilionários. A fama chegou para a Kylie de uma forma natural, pois ela cresceu em frente às câmeras participando do reality Keeping Up with the Kardashians desde os 10 anos de idade. Nas primeiras temporadas, tanto a Kylie quanto a Kendall aparecem bem pouco, até porque elas ainda são crianças, e o foco era nas irmãs mais velhas. Entretanto, no decorrer dos anos, a Kris Jenner ela passa a inserir então as filhas mais novas, a Kylie e a Kendall, nas campanhas publicitárias, nas apresentações, nos produtos licenciados, nas parcerias, nas colaborações com outras marcas. Ela passa a inserir então essas duas filhas para tentar capitalizar em cima das imagens das filhas. Mas isso de uma forma positiva, porque então tanto a Kylie quanto a Kendall passam a receber valores aí referente a essas participações. Um pouco antes dos 15 anos, a irmã Kendall Jenner revela o desejo de ser modelo. Então a Kris Jenner começa a trabalhar nesse sonho da filha. Ela inclui também a Kylie nesse processo e as duas, a Kendall e a Kylie, começam a fazer parte de um cast de uma agência de modelos. Kendall e Kylie passam a fazer várias campanhas publicitárias juntas, lançam coleções de roupa em colaboração com outras marcas, fazem comerciais e diversos outros trabalhos em conjunto. Porém, a Kylie ela não curte muito desfilar, ela prefere ficar na parte criativa da moda. Até porque, numa matéria que li, por ela ter 1,68 m de altura, dificilmente ela ia conseguir emplacar, ir muito longe na carreira de modelo, tal qual a irmã. A Kendall ela possui a altura padrão exigido para as modelos. Ela se deu tão bem que atualmente é a modelo mais bem paga do mundo. A adolescência da Kylie coincide com o surgimento, com o boom das redes sociais. E uma das primeiras redes sociais que tinha naquela época era a rede social. E a Kylie fez um perfil nele, uma rede social de fotos muito popular na época. E ao postar as fotos ali do dia a dia dela, ao postar as fotos das maquiagens, das roupas que ela vestia, a Kylie ela passa a influenciar as meninas que a seguiam como um referencial ali, de estilo, de beleza e tudo mais. E esse passa a fazer um certo sucesso com as meninas. Tanto que a própria Kim Kardashian, no episódio do programa Keeping Up with the Kardashians, demonstra querer ser tão descolada assim, e moderna como a irmã Kylie. Essa relação entre a Kylie, maquiagens e redes sociais vai se intensificando com o tempo. Devido à paixão dela por maquiagens, o contato desde sempre com maquiadores das campanhas publicitárias e do próprio programa e as próprias irmãs, a Kylie vai naturalmente aprendendo a maquiar a si mesma e também as amigas. E isso vai torná-la cada vez melhor na maquiagem e ela decide fazer tutoriais de maquiagem nas redes sociais. E essas maquiagens são de alto nível, considerando toda a experiência dela. Com o surgimento do Snapchat, da Facebook e de outras redes, a Kylie passa a ser vista como um referencial de beleza, maquiagem e estilo. Muita gente quer o mesmo cabelo, pele, roupa e o estilo de vida que ela tem. E quanto mais gente assim, mais as empresas olham para a Kylie como uma ponte entre elas e os consumidores. Ela passa a influenciar comportamentos, principalmente comportamentos de compra. Muitos dos seguidores da Kylie, eles olham para ela como uma inspiração. Quantas vezes a gente mesmo não fica indeciso de qual roupa a gente vai usar, qual cor a gente vai pintar do cabelo, de repente, as mulheres, quais unhas, qual a cor de unha que elas vão pintar, qual maquiagem vai usar. E a Kylie, então, ela serve ali como uma referência e como uma inspiração. Ao olhar a Kylie, ao olhar as tendências, ao olhar as cores que ela se utiliza, os produtos que ela se utiliza, as outras meninas passam até a ter mais segurança no usar. Elas sabem que a Kylie, por ter um bom gosto, muito provavelmente não vai errar na escolha. Com esse interesse das empresas e das marcas pela Kylie, ela passa a fazer algumas campanhas publicitárias e associar o nome dela com algumas linhas de maquiagem e também com uma extensão capilar que faz um enorme sucesso. O número de seguidores da Kylie ele vai aumentando de uma forma muito considerável com o passar do tempo.
tanto por conta do programa, quanto por causa das campanhas que ela fazia, tanto pelo interesse que as pessoas passam a ter nela. Eu acho que a Kylie, por ter crescido junto com essas redes sociais, pelos seguidores dela também ser pessoas dessa geração de redes sociais, existe um interesse muito grande sobre ela. E isso faz com que ela vai crescendo cada vez mais nas redes e isso a torna muito mais relevante. Outro ponto que deu muito destaque para a Kylie foi as suas participações em eventos, festivais de música como Coachella, Tapetes Vermelhos. Ao aparecer em todos esses eventos, a mídia para ela aumentou muito e o nome dela foi se tornando cada vez mais relevante no mundo das celebridades. Num determinado momento da vida da Kylie, ela passa a ser vista com os lábios maiores e as pessoas se perguntam o que ela está usando, o que ela está fazendo para ficar com aqueles lábios mais volumosos. A Kylie diz então que ela faz o uso aí de lápis, delineador e também de batom para preencher e dar esse volume. Esses lábios volumosos vão se tornando um objeto de desejo tanto para as meninas quanto para meninos em várias partes do mundo. E eles dão início a um desafio na internet chamado Kylie Jenner Lips Challenge, que consistia em aumentar o tamanho dos lábios através de sucção de copos e garrafas. A febre se tornou uma polêmica devido ao perigo, e a Kylie criticou e condenou a prática. No determinado Kylie, ela passa a ser uma influenciadora digital de muito sucesso, porque ela sempre está ali entre as pessoas mais seguidas, tanto do Instagram e de outras redes sociais. No próprio Snapchat, que era uma rede social muito conhecida justamente por conta aí da família Kardashian, especialmente por conta da Kylie Jenner, então ela passa a influenciar um número gigantesco de pessoas. Ao perceber todo esse potencial nas mãos dela, a Kylie pensa o seguinte: bom, para que ficar só fazendo campanhas publicitárias, vendendo o produto dos outros, se eu posso criar a minha própria linha de produtos e utilizar dessa plataforma, que são as minhas redes sociais, para vender os meus produtos. Ela decide então lançar os famosos Lip Kits dela. Motivada pela inexistência no mercado de um lápis e um batom que combinassem perfeitamente em seus lábios, ela decidiu produzir os próprios kits para uso próprio e também para revendê-la a seus fãs. Com $250 mil que ela tinha na poupança, ela assinou um contrato com a Sydbury e depois de aproximadamente 2 anos de pesquisas, ela e a empresa fabricaram a primeira linha da Kylie Lip Kit. A linha tem 3 batons líquidos com efeito mate, nude, marrom escuro e rosa. Além disso, a linha conta com delineadores de boca nas mesmas cores dos batons. 3 meses antes, ela deu pistas que uma linha de produto viria. E quando esse produto foi lançado online, ele esgotou no mesmo dia. Nesse momento, quando ela fez esse teste, ela percebeu o poder que ela tinha em mãos. Ela decide então lançar a empresa dela de maquiagens. Primeiro, ela troca o nome de Kylie Lip Kit para Kylie Cosmetics e aumenta sua linha aí de produtos com diversos outros itens. Ao contrário de muitas empresas que precisam pagar um espaço para divulgar os produtos, a Kylie não precisa disso. Basta ela colocar nas redes sociais dela que o produto é vendido como água, ele se esgota rapidamente. A Kylie foi lançando então várias coleções ao longo dos anos. Essas coleções se tornaram um sucesso. Além dela usar as próprias redes sociais, ela fazia também coleções em colaboração, principalmente com as irmãs e com a mãe. Então ela se utilizava também das redes sociais das irmãs e isso virava um boom geral e a Kylie então passava a vender esses produtos de uma forma extremamente rápida. E isso foi até tese em vários cursos, as pessoas queriam entender esse fenômeno da Kylie vender tão rapidamente os produtos. Quanto mais ela vendia, mais dinheiro ela arrecadava. Com o crescimento da área de cuidados com a pele, a Kylie decide lançar a Kylie Skin, uma linha de produtos para a rotina de limpeza da pele. Essa rotina de limpeza ela envolve sabonete, águas de limpeza, tônicos faciais e diversos outros produtos, incluindo agora também o protetor solar. Onda, né, essa moda de rotina de skincare, ela tem a ver também com a questão da maquiagem, porque a tendência agora
é que a maquiagem seja cada vez mais clean, que ela não seja mais aquele efeito reboco como era de antigamente, aquela maquiagem pesada. Então a Kylie, ela entende o seguinte, ela pode unir essas duas coisas, a rotina de skincare com a maquiagem, e alcançar milhões e milhões de pessoas vendendo esses produtos. Parece uma coisa muito complexa, mas não, ela é simples, porém difícil. Como assim simples? A Kylie, ela criou um império bilionário vendendo produtos físicos pela internet. Mas ela tem aí todo um histórico que vocês acompanharam de fama na família, ela mesma é famosa, ela tem essa rede de contatos no mundo inteiro que permitiu, claro, ajudar ela a ser esse estouro no mundo dos cosméticos. E é nesse foco que a Kylie está até o momento. Ela vem trabalhando para desenvolver novos produtos, para lançar novas coleções, para administrar também as redes sociais dela e tudo aquilo que se refere ao marketing da empresa dela. Em 2018, a Kylie foi eleita a primeira pessoa com menos de 20 anos a receber o título de bilionária self-made pela revista Forbes, ou seja, a pessoa mais nova a conquistar $1 bilhão em patrimônio através dos próprios esforços, sem qualquer contribuição externa, seja de herança ou outros investimentos. Esse título de bilionária self-made elevou a Kylie para um outro patamar. Ela já não era mais apenas aquela influencer que decidiu lançar uns produtos de beleza. A Kylie, ela foi considerada uma empresária de sucesso que estava ali com os grandes nomes da indústria e das empresas que são multibilionárias no mundo. Tanto que esse efeito Kylie, digamos assim, ele foi motivo de estudo em vários outros lugares, porque as pessoas queriam entender como que a Kylie conseguiu se tornar esse fenômeno, como ela conseguiu transformar em tão pouco tempo a empresa dela numa empresa de sucesso. Aconteceu aí uma explosão de seguidores, aconteceu aí uma explosão de coisas positivas para a carreira da Kylie. Infelizmente, em 2020, o título foi retirado da Kylie depois que a revista Forbes fez uma investigação e constatou que haviam algumas fraudes na documentação comprobatória do bilhão. E Kylie não teria $1 bilhão, mas apenas 900 milhões de dólares. Ainda assim, muito rica, e eu não tenho dúvidas que ela vai ser uma bilionária logo, porque as empresas dela vendem todas as coleções assim de uma forma explosiva e não tem dúvidas que ela vai ser uma bilionária. Né? Até o momento a Kylie não comentou sobre esse assunto, a não ser alguns tweets sobre o caso no dia que o artigo desmentindo ela foi publicado no site da Forbes. Depois disso, mais nada. Independente dessa polêmica, né, a família Kardashian ela é super envolvida em polêmicas, eu continuo vendo a marca da Kylie com bons olhos. Eu acredito assim que, apesar de todos os privilégios que ela teve muito empenho da própria Kylie, teve muitos insights, muito trabalho para fazer a marca ser um sucesso. E a marca ela é um sucesso, graças ao trabalho tanto da Kylie quanto da mãe dela, da Kris Jenner. E são vários os aprendizados que a gente pode ter com a Kylie. Por exemplo, ela trabalha naquilo que ela ama fazer, que é maquiagem, ela monetiza essa paixão dela, ela consegue ganhar dinheiro com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode se inspirar. O uso das redes sociais para fortalecer a nossa marca e, consequentemente, lançar produtos, vender produtos e serviços, também é uma lição bastante interessante. Quando a gente tem produtos, por exemplo, à venda já, a gente pode criar coleções, trabalhar muito bem a questão das fotos, dos vídeos, criar esse interesse realmente tanto pela nossa marca quanto pelo produto. Porque eu acho que o grande segredo da Kylie é isso. As pessoas compram o produto dela porque as pessoas elas querem ter esse pedaço da Kylie, querem ter esse estilo de vida da Kylie. Muita gente diz que a família Kardashian-Jenner não tem talento para nada. Eu discordo disso, é claro, porque elas têm muito talento para fazer negócio, para influenciar uma massa gigantesca de pessoas a comprar não só os produtos delas, mas também os produtos de outras empresas a quais elas se associam. Essa é uma das lições também que eu acho que é muito interessante para a gente, que é o seguinte: independente do que as pessoas vão dizer da gente, a gente tem que seguir ali naquilo que a gente faz de melhor. Pessoal, muito obrigado por acompanhar então esse vídeo, essas séries de vídeos que eu fiz
sobre a Kylie Jenner. É o primeiro vídeo que eu faço desse tipo e eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixa o seu comentário aqui no final do vídeo. Muito obrigado!